Mateus capítulo 7, verso de número 21, nós vamos ler até o verso 29. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, você encontrou, diga amém. Diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos aqui nesse local, nesse dia. Oramos, ó Pai, para que a Tua palavra seja proclamada, ó Deus, não aquilo que desejamos, não aquilo que queremos, não as nossas ideias, não as nossas filosofias, mas que a Tua palavra seja proclamada e anunciada nesse lugar, através da Tua Escritura, que o Teu Evangelho, ó Deus, seja dito, seja repetido e seja anunciado aos nossos corações. Antes de celebrarmos a ceia, nessa noite, nós oramos para que o Senhor perdoe os nossos pecados, nós oramos para que o Senhor conduza o nosso coração, nós oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós estamos aqui não porque apenas queremos, mas porque precisamos e dependemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz para guiar as nossas vidas. Portanto, a nossa oração é que o Senhor use a Sua palavra como autoridade máxima para que o nosso coração seja edificado e a Tua igreja abençoada. Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você percebeu, provavelmente, que nós estamos numa mensagem muito importante, no sermão talvez mais importante de Jesus, que foi o seu primeiro sermão, conhecido como o Sermão do Monte, onde Jesus, começando a sua trajetória ministerial, a sua carreira ministerial, ele anuncia o modelo, a base daquilo que ele esperava para os seus seguidores. Isso vai sair na gravação? Não, né? Então vamos pensar que é aqui dentro. A gente está com música de fundo. Então, ele anuncia aos seus seguidores quais eram as bases daquilo que ele desejava para aqueles que estavam decididos a segui-lo. Portanto, as pessoas olhavam para Jesus, tinham ideia de que ele poderia ser alguém que realizava milagres e as multidões o seguiam, e então Jesus dá o seu primeiro discurso. Obviamente, grandes estadistas, grandes políticos, grandes pessoas da humanidade também tiveram grandes discursos que foram marcados ao redor da sua história, né? Nós temos muitos exemplos aí na história, como Martin Luther King e muitos outros, que discursos ficaram gravados e mobilizaram uma nação, mobilizaram movimentos. Isso acontece até os dias de hoje. Portanto, eu quero convidar você a olhar para o último pedaço do primeiro discurso de Jesus, onde Jesus dá considerações acerca do futuro. O Sermão do Monte foi um longo sermão que começou no capítulo 5 de Mateus, terminando agora aqui no capítulo 7 de Mateus, onde Jesus dá instruções para as mais diversas áreas da nossa vida, da vida daqueles que estavam pretendendo seguir a Cristo. E ao final dessa mensagem, Jesus nos alerta para alguns perigos e nos dá considerações para o futuro, penso eu, que são importantes para nós que vamos celebrar a ceia nessa noite, para nós que vamos e pretendemos seguir o Senhor e, na verdade, olhar para essas verdades de Jesus, na verdade, nos fazem considerar qual o caminho eu e você precisamos trilhar. Então é um sermão muito rico, muito abençoador. Aconselho você que o leia completamente na sua casa, para que você medite.
Na verdade, ele vai indicando várias bases, vários sistemas, vários valores da nossa vida que podem e precisam ser alterados. Portanto, aqui Jesus caminha para a conclusão da sua fala e de maneira muito enfática eu e você podemos perceber que Jesus anuncia uma necessidade, a necessidade de escolha, onde Jesus se apresenta como o caminho oposto. Que caminho é esse oposto? O caminho oposto ao caminho largo que esse mundo pode oferecer. Eu não quero aqui simplesmente caracterizar o que é o caminho largo e o que é o caminho estreito, mas eu quero que você entenda que Jesus é esse caminho pelo qual eu e você precisamos trilhar. E quando eu e você rejeitamos o estreito caminho, o que estamos rejeitando não é uma trilha, e sim o próprio Jesus. A primeira das muitas perguntas que você ouvirá nessa noite é sobre qual caminho eu e você temos andado. Sobre quais verdades o nosso coração está consolidado. E ao Jesus nos orientar sobre esse caminho oposto, nos orientar sobre o caminho que eu e você devemos trilhar, Jesus nos anuncia o perigo de uma vida falsa. O problema de tentar entrar no caminho estreito e tentar mudá-lo, tentar enlarguecê-lo. Não perseverar naquilo que é o caminho pelo qual nós entramos. E Jesus, durante todo esse sermão, ele desconstrói muitas coisas que a gente acredita que, ou acreditava que eram verdades, e convoca esses discípulos a encontrarem somente em Cristo uma vida relevante. E agora Jesus está nessa conclusão, com um exemplo que ele está procurando firmar as verdades que ele já anunciou e dar considerações para o futuro, porque pense você que Jesus não estava apenas preocupado em mudar ou alterar uma parte da vida dos seus discípulos, mas sim toda a vida dos seus discípulos. Jesus não estava preocupado em mudar algumas questões, alguns ensinamentos, mas sim que o Evangelho pudesse intervir em todas as bases da nossa vida. Obviamente, esse texto é muito conhecido, nos desvenda muitos ensinamentos, mas Jesus parecia que ao final desse sermão, antes de passar para a próxima fase com seus discípulos, antes de falar para eles, olha, agora vamos virar a página dessas bases que nós falamos e vamos seguir para coisas práticas, para coisas reais. O que Jesus está fazendo aqui é que os seus discípulos não poderiam ir para essa segunda folha, para essa segunda fase, sem saber onde de fato a sua vida estava baseada, fundamentada. Onde a sua casa, a casa que se resume aqui como vida, a casa que se resume aqui como seus fundamentos sobre a nossa trajetória. E Jesus, sabendo que os seus discípulos passariam e vão passar por muitas coisas, e Jesus faz essa comparação da casa com a vida daqueles discípulos, dizendo como eles poderiam resistir à ação do tempo, como eles poderiam resistir às tempestades, às dificuldades, às intempéries que a vida vai trazer. E isso se resume no fato de saber onde os nossos fundamentos estão traçados. Se você ler todo o Sermão do Monte, você vai perceber, desde o capítulo 5, que Jesus trata de muitas coisas atuais. Jesus trata de coisas que precisavam de fato ser mudadas. E aqui parece que Jesus está de fato deixando um discurso para o futuro. Por quê? Toda vez que a Bíblia falar sobre pilares, não o bairro do Rio de Janeiro, toda vez que a Bíblia falar sobre fundamentos, toda vez que a Bíblia falar sobre bases, a Bíblia está traçando sobre continuidade. Porque é assim que as grandes construções permanecem, de acordo com seus alicerces, com os seus fundamentos, com os pilares que elas estão construídas. Então Jesus aqui, ao mesmo tempo, ao traçar sobre a vida atual dos seus discípulos, que inclui a minha e você, ele está falando sobre a continuidade, sobre a estabilidade da nossa vida que pode perseverar no meio dos dias maus que nós vivemos.
Portanto, a pergunta é: em que ou em quem eu e você estamos firmados no dia mau? Quais são as bases que nos trazem aqui nessa noite e nos farão celebrar essa ceia? Que ceia é essa que nós vamos celebrar? Se não for a ceia do comprometimento, a ceia do Senhor, a ceia que nós esperamos e ansiamos pela volta do nosso Senhor. E toda vez que o povo de Deus fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, o povo de Deus está assumindo um sem número de verdades. O povo de Deus está assumindo que está de fato comprometido com aquele que chama de Senhor. E esse trecho que nós separamos e lemos aqui nessa noite, você percebe que, você que já conhece o Sermão do Monte, obviamente, acredito que você já conheça, Jesus dá várias instruções sobre áreas da nossa vida que precisam ser alteradas. No entanto, esse trecho aqui que nós lemos, Jesus não acrescenta instruções. E parece que ele não está preocupado em finalizar o seu discurso, finalizar o seu sermão, dando mais instruções. Mas sim, ele está dizendo para as nossas vidas e para esses irmãos que estavam ouvindo: olha, eu quero me assegurar que vocês terão a reação correta, a reação adequada sobre tudo que vocês ouviram. E se você pode perceber, o que Jesus está nos fazendo aqui não são mais instruções, mas sim um confronto. Há um confronto que nós estamos olhando aqui nesse texto. Esse confronto que está diante de nós é uma luta entre uma escolha radical para a obediência versus a desobediência. E Jesus nos convoca aqui, nós que vamos celebrar a ceia, essa igreja que celebrará a ceia nessa noite. Jesus nos convoca aqui a um compromisso incondicional da nossa mente, da nossa vontade, do nosso coração, da nossa vida em relação aos seus ensinamentos. E a advertência que Jesus nos faz aqui são duas advertências presentes no cristianismo, presentes dentro da igreja. No entanto, alternativas essas que são inaceitáveis diante do nosso Senhor Jesus Cristo. São os dois perigos que eu quero falar com você nessa noite, são os dois perigos que eu e você precisamos cuidar, para que o nosso compromisso cristão não caia nenhum nem outro. O perigo de uma profissão de fé somente ou meramente verbal, um compromisso cristão baseado apenas nas palavras e não na verdade, ou um conhecimento cristão meramente intelectual. Dois perigos que Cristo nos anuncia nesse texto: uma confissão de fé baseada apenas nas palavras, ou um conhecimento cristão que fica apenas no campo das ideias e nunca se materializa em ações práticas na nossa vida diária. E o que esses dois perigos fazem? Eles substituem a obediência. Esses dois perigos são um disfarce para um nome que nós não gostamos, que nós não queremos ser colocados entre eles. Esses dois perigos constituem um disfarce da desobediência. Quando um desses dois, ou os dois, quando um desses dois perigos ocorrem na nossa vida, nós estamos sendo contados entre os desobedientes. E diante desse discurso, eu quero que você perceba a complexidade desse discurso, porque você pode ouvir muitos discursos na televisão, você pode ouvir muitos discursos na Casa das Leis do nosso país, você pode ouvir muitos discursos de pessoas influentes, você pode ouvir muitas pessoas falando no seu Instagram, você pode ouvir pessoas que passam lá na sua timeline e estão dizendo como ficar rico, como ter o corpo perfeito, como conseguir isso ou como conseguir aquilo, e talvez você possa... isso aqui, cara, isso aqui eu não caio mais nessa, isso aqui é uma conversa fiada. Mas o discurso pelo qual eu e você estamos ouvindo aqui nessa noite é um discurso que ficar neutro é impossível. Você não pode ouvir esse discurso e simplesmente se neutralizar
se abster e dizer: hoje, o que Jesus falou nesse sermão, ao final desse sermão, não foi para mim, eu não quero me comprometer com isso, ou talvez esse não é o tipo de compromisso que eu quero ter. E por que é impossível ficar neutro? Porque qualquer decisão tomada, você assumirá um lado. Inevitavelmente, uma decisão será tomada na sua vida, querendo você ou não. Portanto, olhe para o texto comigo, lá no verso 21, no capítulo 7 de Mateus. Vejamos como Jesus decide, né? É tão importante quando a gente começa uma fala, mas também muito importante quando termina. Veja como Jesus decide terminar esse sermão. Veja o verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Perceba, essas pessoas estão ouvindo, eu não tenho ideia de quanto tempo durou, mas isso não deve ter sido tão rápido, esse sermão de Jesus, né? Não foi uma coisa de meia hora, não foi um assunto de 40 minutos. As pessoas estavam ouvindo Jesus e certamente o texto diz que elas estavam maravilhadas. Maravilhadas como alguém que ensinava com autoridade, porque ele não ensinava como os mestres da lei. Imagina como essas pessoas estavam chegando no final desse sermão, como essas pessoas estavam animadas. É isso que eu quero para a minha vida. Esse é o Senhor que eu sempre esperei. Agora a minha vida será completa. E Jesus: calma, segura. Eu quero dizer para você, imagina, todo mundo lá na maior animação, né? Levantando bandeira, fazendo ola. Diz: não, mas deixa eu terminar só um pouquinho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus nos alerta sobre o primeiro perigo, o perigo de uma fé simplesmente verbal. Perceba, Jesus está falando das pessoas que estão confiantes na sua crença, confiantes na sua fé, confiantes naquilo que elas fazem ou dizem a respeito de Cristo. Jesus está falando com essas pessoas que estavam confiantes nas suas palavras, nas coisas que elas dizem a respeito de Cristo. E Jesus está tentando ajustar a expectativa daquelas pessoas, dizendo: ei, preste uma atenção, o nosso destino não será decidido pelo que dizemos hoje, ou pelas nossas palavras bonitas que nos comprometem, ou parecem que nos comprometem. Nem pelas palavras que dizemos hoje, nem por aquelas que falaremos no último dia. O nosso destino está traçado por conta do nosso Deus em Cristo Jesus. Mas a fé que eu procuro é uma fé real e não uma fé simplesmente verbal. Quando que a nossa fé, nosso cristianismo, a nossa crença se tornará relevante? Quando esta for acompanhada de obediência e não simplesmente de palavras. Essa é a realidade e é o primeiro perigo que Cristo aponta. Veja que Jesus está falando com uma multidão. Pessoas que estavam plenamente animadas com as coisas que estavam ouvindo. Mas Jesus quer dizer para aquelas pessoas que poderiam sair dali muito animadas, confirmando com as suas palavras que Jesus era o seu Senhor, e Jesus está dizendo que uma verdadeira profissão de fé, uma verdadeira confissão cristã, a verdadeira fé em Jesus como Senhor, é confirmada com a nossa própria vida e não simplesmente com as nossas palavras. Sabemos que isso é impossível sem a atuação do Espírito Santo. Como disse a você, no contexto judaico, chamar Jesus de Senhor era uma confissão plena, era uma confissão exata. Quando alguém chamava Jesus de Senhor, significava que a sua vida estava identificada com Cristo.
Ele é aquele que de maneira fiel e de maneira pública não apenas afirma com as suas palavras que crê em Jesus, mas a sua vida aponta para Cristo. Será essa a nossa realidade? Se somente em Cristo podemos encontrar essa relevância, se somente em Cristo podemos encontrar esse sucesso que buscamos, ou a felicidade real, como podemos viver a nossa vida, sem que de fato a nossa vida se identifique com os seus ensinamentos. E Jesus vai além, eu quero que você atente para isso. Ele diz, olha, alguns ainda vão dizer, olha, mas como o Senhor não nos conhece? Nós profetizamos em seu nome. Nós expulsamos demônios. Nós realizamos até milagres. E Jesus dirá, eu nunca os conheci. São palavras fortes, irmãos. São palavras duras. E perceba que Jesus não está dizendo que essas coisas não são importantes. Obviamente são reais. Apontam para a glória de Cristo. Mas o que Jesus quer anunciar, e você que está aqui nessa noite precisa saber, é que a nossa atividade religiosa não vai contar se nós não cumprirmos as suas palavras. A nossa atividade religiosa não fará sentido se não for de fato confirmada com as nossas atitudes. Aqueles que dizem trabalhar para Jesus também devem seguir a Jesus. E isso implica em seguir os seus ensinamentos. Será que ao ler esse texto, ao ler essa mensagem, você pode responder se essa é a sua realidade? Se de fato você está encontrando realização, felicidade, segurança, sucesso, se essas coisas para você estão ligadas às coisas que você pode conquistar nesse mundo, talvez você precise ajustar o seu foco sobre quem Cristo é. Ou então, se você já está encontrando realização, felicidade, sucesso, significado no mesmo fato de seguir a Cristo e cumprir as suas palavras. Onde está o seu ajuste de foco? Onde você acredita que essas coisas estão? As coisas que esse mundo pode oferecer, ou no idêntico fato de seguirmos a Cristo e cumprirmos as suas palavras? Porque se não as cumprirmos, a nossa atividade religiosa, nosso trabalho, o nosso ministério não terá valor nenhum. Jesus quer nos informar que ninguém seguirá a Cristo com as suas palavras. Ninguém o seguirá com as coisas bonitas que diz, com as palavras polidas que fala, com o idioma religioso na ponta da língua. Ninguém seguirá a Cristo com a sua aparência religiosa, com a sua aparência dita cristã. Só seguimos de fato a Jesus. Só teremos de fato vida relevante quando há um encontro entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos, aquilo que cremos e aquilo que somos. Quando Jesus diz, eu nunca os conheci, para esses que expulsaram demônios, realizaram milagres, fizeram curas, Jesus não está dizendo que não sabe quem eles são. A palavra de Cristo para eu nunca os conheci é a mesma para eu os rejeito. Portanto, Jesus rejeita aqueles cuja a confissão de fé é simplesmente verbal e não de vida. Se você olhar a declaração de Lucas, a versão de Lucas para essa declaração, ela é ainda um pouco mais forte. Ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa é uma realidade. Se aqueles que chamam Cristo de Senhor estão identificados com os seus ensinamentos, identificados com as suas palavras, a versão de Lucas é, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu vos mando? Essa é uma pergunta que a gente deveria
ter alguma expressão, ter alguma resposta, ter alguma análise da nossa vida para fazer. Por que chamamos Cristo de Senhor, mas não obedecemos? Se você parar para pensar, o que Jesus está fazendo aqui é o que eu e você precisamos dar dia a dia. Jesus está pedindo evidências da nossa fé, evidências da nossa sinceridade de coração, da nossa fé em detrimento da obediência. A nossa fé não pode estar divorciada da nossa obediência. Precisamos atentar para essa realidade. E Jesus segue para o segundo perigo, no verso 24. Acompanhe comigo. Verso 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus nos alerta para um segundo perigo. O perigo de um conhecimento meramente intelectual. Esse conhecimento que nós exercitamos aqui domingo após domingo, culto após culto, reunião após reunião, onde alguém traz, compartilha uma palavra, compartilha um pouco do conhecimento cristão, compartilha a mensagem de Cristo. Isso, de alguma maneira, entra na nossa mente, mas não entra no nosso coração. Isso, de alguma maneira, soa agradável nas nossas ideias, soa agradável na nossa mente. Não é uma coisa que a gente diz, meu Deus, mas que absurdo. A gente concorda. A gente acha bacana, a gente acha que essa é uma boa ideologia de vida, mas essa não é uma prática nossa. Está na nossa mente, mas não está no nosso coração. E perceba, eu quero que você não se desligue de onde nós estamos. Nós estamos ao final de um rico sermão, onde as pessoas estavam completamente animadas, estavam levantando as bandeiras de Jesus, como levantam as bandeiras do seu time. Eles estavam completamente decididos e dizendo, meu Deus, como esse homem ensina. Ele ensina como alguém que tem autoridade. Ele não fala como os mestres da lei. É tudo que nós queremos. Nós queremos essas palavras. E ao final desse sermão, Jesus diz, eu não quero me interessar. Eu rejeito aqueles que têm um conhecimento meramente intelectual ao meu respeito. E após ouvir todo esse rico sermão, não basta você estar bem informado. Não basta apenas essas pessoas saberem das palavras de Jesus, estarem bem informadas sobre aquilo que aconteceu na história. Toda mensagem que é pregada aqui nessa igreja, ela está presa, ela está cativa a uma história, é a história do Evangelho que nós queremos contar aqui todos os domingos. Mas não basta você sair daqui bem informado, consciente. E digo mais, o nosso poder de cair nesse perigo é tão grande que a gente sai daqui até concordando com as coisas que a gente ouve. Mas essa concordância muitas vezes não gera nenhum tipo de fruto. E Jesus está querendo dizer para aqueles irmãos que não basta eles estarem bem informados, não basta eles saberem das palavras que ouviram ou ter conhecimento de um fato. Eu e você precisamos colocar em prática todas essas palavras de Jesus, as palavras que nós ouvimos. E perceba que há uma leve diferença entre esses dois perigos. No perigo inicial, o contraste era entre aquilo que dizemos e não fazemos. Ou seja, a distância entre dizer e fazer.
E talvez a gente consiga se livrar desse perigo não dizendo absolutamente nada. Simplesmente não se comprometendo com nada que ouvimos. Não dizendo eu concordo para nenhuma das palavras que nós ouvimos. Mas Jesus, consciente disso, aponta o segundo perigo e o segundo contraste, que era a diferença entre aquilo que ouvimos e aquilo que nós fazemos. O contraste entre ouvir e fazer. E Jesus ilustra esse contraste com a história que você certamente conhece. Ilustra esse contraste entre os seus ouvintes, entre o obediente e o desobediente, com essa famosa parábola, a parábola dos dois construtores, que está aqui inserida no Sermão do Monte. É uma história simples, conhecida, famosa. Se você frequentou escola bíblica dominical, você perdeu a conta de quantas vezes você ouviu sobre ela. Se você deu aula na escola dominical, você perdeu a conta de quantas vezes você ensinou ela. Um homem sábio que cavou e construiu a sua casa sobre a rocha, e um tolo que não queria se aborrecer com a construção, não estava disposto a gastar tanto tempo, tanto recurso, estava com pressa. A sua ideia era ter uma casa na praia, ele não queria saber se estava construindo na areia ou não. Na praia eu estou aqui, acréscimo meu, tá? Não queria se aborrecer com os alicerces, foi lá e se contentou em construir em qualquer solo e edificar a sua casa sobre a areia. A história também narra que os dois prosseguiram com a construção. Os dois conseguiram executar, construíram. E no primeiro momento, as duas casas construídas, não havia nenhuma diferença entre elas, não se podia perceber. Qual era a diferença entre essas duas construções? Estavam lá, as duas. Portanto, a diferença dessas duas construções estavam nos seus alicerces. E aí que esse perigo se torna tão real e tão difícil, porque a diferença entre essas duas casas era uma diferença que não podia ser vista do lado de fora, aos olhos nus. Só aqueles que construíram aquela casa sabiam. E esse perigo que Jesus nos aponta é altamente nocivo, porque além de ser silencioso, ele não é notado pelas pessoas que estão à nossa volta. Só eu e você sabemos o que anda no nosso coração, em quais bases eu e você estamos fundamentados. Só que há um porém, há uma tempestade, há um dia mau. E isso é o que diferencia cristãos que perseveram e aqueles que ficam pelo caminho no meio de dificuldades. Uma tempestade se desencadeou sobre as duas casas com grande ferocidade. Chuva no telhado. A gente aqui bem sabe o que é isso. Os rios encheram, deram contra os alicerces. Aquela ventania nas paredes. E ali foi revelada uma diferença fundamental e fatal das duas construções, daqueles que colocaram seus alicerces sobre a rocha e daqueles que, sem nenhum cuidado, colocaram seus alicerces sobre a areia. A diferença está clara, está aí no texto. A casa edificada sobre a rocha resistiu, permaneceu no dia mau, enquanto que a casa sobre a areia ficou ali completamente e irreparavelmente arruinada. Os cristãos verdadeiros e aqueles que somente frequentam as igrejas, de primeiro momento, não se vê a diferença entre eles. Inclusive diante de nós aqui, que nos vemos basicamente aos domingos, não há diferença entre ninguém. Ao olharmos para todos, o que vemos é que todos aqui estão edificando as suas vidas cristãs. Ambos estão perseguindo no caminho de Cristo. Ambos estão caminhando em obediência a Cristo. E perceba, eu quero que você entenda que Jesus aqui não está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos. Jesus não está fazendo uma diferenciação entre aqueles que frequentam a igreja e aqueles que não tiveram nenhuma declaração de fé. Pelo contrário. Pelo contrário. O que é comum nesse texto para nós
é que os dois que edificaram a casa, Jesus diz que esses dois ouviram as suas palavras. Esses dois ouviram os seus ensinamentos. Ele diz, esses que ouvem essas minhas palavras. Portanto, esses dois são membros aí da comunidade cristã. São membros da igreja visível. Ambos ouvem, conhecem as palavras de Jesus. Talvez leem a Bíblia, ouvem sermões. Talvez eles cantam louvores. E Jesus, ao final do seu sermão, das coisas mais importantes que ele poderia dizer antes de se despedir, foi o que ele disse. A verdadeira pergunta que Jesus está dizendo não é se eu e você estamos ouvindo plenamente os seus ensinamentos. Jesus não está perguntando se a gente concorda, respeita ou de fato assumiu os seus ensinamentos. O que Jesus está perguntando é se nós fazemos aquilo que ouvimos a despeito dos seus ensinamentos. E por que é importante que você corra para mudar? Porque as tempestades estão aí e elas vão revelar a verdade. Há uma tempestade final que eu e você estamos sujeitos o dia que Cristo voltar para julgar o seu povo, a começar da sua própria casa. Ao celebrarmos a ceia nessa noite, nós precisamos estar atentos para que esse não seja um perigo do qual eu e você estamos caindo. E perceba que a verdade sobre a qual Jesus está insistindo nesses 2 parágrafos que nós lemos, nesses 2 parágrafos finais do sermão, é que nem um conhecimento intelectual, nem uma confissão de fé verbal, embora sejam essenciais, veja como a coisa se torna mais difícil. Porque não é que nós não precisamos disso, de fato precisamos. Precisamos de uma profissão de fé verbal, consciente. Precisamos de um conhecimento intelectual das verdades de Cristo. No entanto, embora sejam essenciais em si mesmos, nada pode substituir a nossa obediência. A pergunta não é se dizemos coisas bonitas, polidas, ortodoxas ou entusiásticas a respeito de Jesus. Não é se ouvimos belos sermões, belas palavras, né? Se prestamos atenção, se estudamos, se temos alguma prática religiosa, se de fato meditamos, se memorizamos os versículos, se enchemos a nossa mente com os seus ensinamentos. Não é sobre isso que Jesus quer saber ao final, e sim se nós fazemos o que dizemos e se fazemos aquilo que sabemos. Em outras palavras, a pergunta de Cristo é se o seu senhorio, a qual eu e você professamos quando dizemos que Jesus é o nosso Senhor, se isso é uma realidade na sua vida. A salvação que sabemos, fatalmente, ela é somente pela graça de Deus e mediante a fé e não pelas nossas obras. Porém, o que Jesus está destacando é que aqueles que verdadeiramente ouvem o Evangelho e professam a sua fé, sempre hão de obedecê-lo, expressando a sua fé em obras. Portanto, não é que as nossas obras vão produzir algum tipo de bênção ou salvação, mas a grande salvação, a bênção que recebemos, produz boas obras para as quais eu e você fomos destinados antes do início desse mundo. A sua vida, as suas atitudes, quem de fato você é, com aquilo que faz, com aquilo que diz, vai demonstrar em quem você crê. Os apóstolos de Jesus falam sobre isso nas suas cartas. João diz na sua carta, lá em 1 João capítulo 1, verso 6, você não precisa abrir: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
O mesmo João, no capítulo 2, no verso 4 da sua primeira carta, ele diz: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Tiago também nos orienta sobre os perigos de uma fé meramente de conhecimento. Mas sim que devemos ter uma fé que se traduza em transformações, em boas obras. E Tiago nos orienta a sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Hoje aqui, todos nós estamos na condição de ouvintes. Mas ao sairmos daqui, nós podemos continuar como ouvintes. Ou então nos transformarmos em praticantes. E é preciso que você, de fato, considere que a Bíblia é um livro perigoso de se ler. Porque trará confrontos e fará grandes mudanças na sua vida. A igreja também talvez seja uma comunidade perigosa para se juntar, porque exigirá de você paciência, frutos. Na leitura da Bíblia, nós ouvimos as palavras de Cristo. Quando nos juntamos a uma igreja, nós dizemos que cremos em Cristo. E como resultado, pertencemos a um grupo descrito por Jesus como aqueles que ouvem os seus ensinamentos e os chamam de Senhor. Portanto, ler a Bíblia caracteriza você como aqueles que ouvem as suas palavras, e se juntar à igreja, vira uma igreja. Você se junta àqueles que ouvem os seus ensinamentos e os chamam de Senhor. E essa condição nos coloca, todos nós aqui, em condição de análise nesse texto que nós lemos, diante de uma escolha radical que precisamos ter. Jesus não está colocando aqui uma lista de regras éticas e morais fáceis de obedecer. Jesus está nos apresentando um conjunto de valores totalmente diferente do caminho desse mundo. E é por isso que a conclusão desse sermão é tão apropriada quando Jesus esboça dois caminhos, o estreito e o largo, duas edificações, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. Qual é a estrada que você está tomando nessa viagem? Quais são os alicerces que você está construindo a sua vida? Os versos 28 e 29 diz que as pessoas ficavam atônitas, boquiabertas. Ficavam maravilhadas diante da doutrina, daquilo que Jesus ensinava, porque ele ensinava com autoridade. Eu quero perguntar a você nessa noite, se você ainda fica atônito diante dos ensinos de Cristo, porque a Bíblia tem autoridade sobre a sua e sobre a minha vida. Será que as palavras de Jesus ainda têm autoridade para dirigir as nossas vidas? Não é que você pode ou não diminuir a autoridade da Bíblia sobre a sua vida. Nós não temos esse poder. A pergunta é se ela continua dirigindo você. A diferença das duas casas estava naqueles alicerces que, de certa maneira, apresentavam os valores de cada um dos seus construtores. E quanto a nós, onde estamos alicerçados? Onde o nosso sistema de valores está baseado? Onde estão as bases da nossa vida? Como vimos hoje pela manhã na classe, você está sendo convidado a viver para a glória de Deus. Cristo é a fundação que eu e você precisamos para seguir em frente. Não adianta simplesmente o nosso desejo de ir para o céu, as palavras bonitas que dizemos, não adianta termos boas expectativas quanto às nossas vidas. Só permaneceremos no dia mau se as nossas vidas estiverem de fato fundamentadas na palavra da verdade, na rocha pela qual eu e você conhecemos. A pergunta é: de qual grupo você faz parte? Daqueles que ouvem e não praticam e praticam? Daqueles que dizem crer, mas não praticam? Ou daqueles que de fato ouvem as minhas palavras e as praticam? Esse é aquele que constrói a sua vida sobre a rocha. Quero convidar você a avaliar a sua vida
olhar para Cristo como seus alicerces, saber se eles de fato estão cravados numa rocha sólida. E eu oro para que eu e você levemos em conta as palavras de Jesus para edificarmos a nossa vida sobre a rocha e não caiamos em nenhum desses dois perigos. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu quero orar com você antes de nós servirmos a ceia. Convidar aqui também os nossos músicos. Com sua cabeça baixa, analise. Analise o que você ouviu nessa noite sobre onde estão as nossas bases, onde estão os nossos alicerces, em quem nós estamos fundamentados. Senhor, nós oramos. Nós oramos para que não caiamos em nenhum desses dois perigos, nem de uma fé meramente verbal, nem de um conhecimento apenas intelectual. Eu oro para que a Tua igreja seja avivada, Senhor, praticante da Tua palavra em todo e qualquer lugar, a tempo e fora de tempo. Senhor, nos ajude, porque sabemos que as tempestades estão aí. Nós nos encaminhamos para o dia final, Senhor, aquele onde a verdade será revelada, onde haverá uma separação entre as suas ovelhas e os bodes, entre aqueles que estão diante do Senhor e aqueles que não estão, entre aqueles que o Senhor conhece e aqueles que o Senhor não conhece. Sabemos que é o Teu Espírito Santo, ó Pai, que pode nos impulsionar a uma vida verdadeira. Por isso nós oramos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos encha com o Teu poder, nos encha da Tua presença. Que mais uma vez, ao ouvirmos a Sua palavra, Pai, o nosso coração seja tocado. Se necessário, Senhor, toque as nossas emoções, nos faça chorar ao ouvirmos as Suas palavras, ó Pai. Nos faça chorar pelos nossos pecados. Permita que nós nos entristeçamos com coisas que não Te agradam, para que de alguma maneira, ó Deus, a nossa vida esteja centrada no Teu Evangelho, centrada em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus.